alicerçando nossa identidade com base no amor de Deus. A palavra de hoje, queridos, tem 3 objetivos, eu quero falá-los nesse momento. O primeiro deles é destacar a importância de termos a nossa vida alicerçada na palavra de Deus. Segundo objetivo dessa noite é reconhecermos o amor de Deus por nós em todas as situações das nossas vidas, mesmo nas mais difíceis. E por fim, gostaria de apresentar algumas lições preciosas que Jesus nos traz durante uma situação muito específica que ele vivenciou e nós vamos conhecer nessa noite. Amém? Nosso texto introdutório, queridos, fala sobre construir a nossa vida em um alicerce firme. E aí Jesus, ele inicia falando que quem ouve as suas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói a sua casa numa rocha. É isso? Ele vai dando ênfase aqui sobre a importância de ouvir as suas palavras, né? São muitas vozes que nós escutamos nesses dias, não é mesmo? Existem nas redes sociais, os meios de comunicação, as pessoas que nós convivemos, são muitas palavras que estão chegando, são muitos ensinamentos que estão chegando, mas é muito importante que nós venhamos entender que aqueles que precisam fazer parte da nossa vida e a atenção que precisamos dar é aos ensinamentos de Jesus Cristo e da sua palavra. O próprio Deus alertou por meio do apóstolo Paulo que nos últimos tempos viriam dias em que as pessoas não iriam suportar a palavra de Deus, iriam começar a procurar palavras que eles mesmos gostariam de ouvir, passariam a acreditar em lendas ao invés da palavra de Deus. Nós temos notado isso, queridos, na nossa sociedade, no nosso dia a dia, mas eu gostaria de mostrar aqui nessa noite, por meio da palavra, a importância de nós ouvirmos a voz de Deus e colocarmos em prática. Porque quando fazemos isso, mesmo quando a adversidade vem, quando os ventos sopram forte, os momentos mais desafiadores da nossa vida possam chegar, nós permaneceremos firmes. Porque quando as coisas estão normais, os 2 caminhos levam ao mesmo lugar. Quando o vento não está soprando e as coisas estão boas, parece que a casa que foi alicerçada na areia tem a mesma força, a mesma resistência do que aquela casa que foi construída na rocha. Mas quando os ventos sopram, quando as dificuldades chegam, quando os desafios que a vida traz batem à nossa porta, exatamente esse momento é que fará toda a diferença, porque aqueles que ouvem a voz do Senhor e as praticam, eles têm uma raiz profunda na presença de Deus, estão alicerçados na rocha firme que é o Senhor. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Que nós possamos, queridos, ouvir a voz de Deus, que possamos estar atento à voz do Senhor nos dias que o Senhor tem nos permitido viver. E eu quero trazer aqui uma história de Jesus Cristo, um momento muito peculiar que ele vivenciou. E foi muito importante que ele ouvisse a voz de Deus e ele tivesse consciência dessa voz continuamente sobre a sua vida. Eu quero falar sobre o dia em que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, mas eu quero ler primeiro Mateus capítulo 3, versículo de número 16. Vocês vão entender o porquê nessa noite. Gostaria de pedir aos irmãos do vídeo, se pudesse colocar a nova versão transformadora, para que os irmãos acompanhassem aqui na tela a mesma versão que eu estou lendo.
E ela diz assim, olha, versículo número 16 de Mateus capítulo 3. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer como pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse, que voz é essa, irmãos? A voz de Deus. E uma voz do céu disse, que disse, queridos? Este é o meu filho, em quem me agrado. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Essa foi a voz que Jesus e todas as pessoas escutaram naquele momento. E depois daquele momento, o próximo versículo aí na sua Bíblia é Mateus capítulo 4, versículo 1, não é? Olha o que aconteceu. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Mas já havia uma voz, que ecoava sobre o coração de Jesus, a voz de que chamava ele de filho amado. Eu quero dar ênfase aqui, queridos, porque vai ser muito importante para Jesus entender quem ele era, para que ele pudesse vencer esse momento desafiador que ele vai enfrentar. Olha o que a palavra diz, versículo 2. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. Ele teve sede, ele teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as Escrituras também dizem, não ponham à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto, ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então, o diabo foi embora, e os anjos vieram e serviram Jesus. Amém? Queridos, nós percebemos aqui que o batismo de Jesus nos revela algumas palavras que Deus Pai, o nosso Abba Pai, diz para ele. E ele disse assim, olha, você é meu filho amado, quem me traz muita alegria. Essa foi uma palavra que Deus trouxe para Jesus, sabe? E nessa noite eu gostaria de refletir com os irmãos, que essa palavra ela se estende também a cada um de nós, João capítulo 1, versículo de número 12, diz assim, todos aqueles que o receberam, ganharam o direito de se tornarem filhos de Deus. Então nessa noite, queridos, nós podemos ouvir a voz de Deus nos dizendo, você é meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Parafraseando, querido, essa palavra, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, é muito bom que você exista, é muito bom que você seja meu
filho. E eu quero dizer que isso, queridos, fez toda a diferença na vida de Jesus Cristo naquele momento. Essa convicção foi fundamental para que Jesus conseguisse vencer as palavras de tentação do diabo, mantendo a sua identidade no inesgotável amor de Deus. Precisamos seguir nas adversidades que a vida traz, com a mesma convicção. Queridos, por vezes na nossa vida nós podemos passar por momentos difíceis. Eu não sei, talvez hoje, você que está me escutando, esteja vivenciando um momento de adversidade na sua vida. Percebe que nem próprio Jesus Cristo, ele foi isento de passar por momentos difíceis, mas a convicção de quem ele era, fez toda a diferença para que ele tivesse uma atitude correta diante dos desafios, diante das provações, diante das palavras que o próprio diabo havia trazido para ele. E eu quero refletir aqui com os irmãos nessa noite, que essas palavras, elas trazem de forma muito forte, intensa, uma afronta do inimigo contra o próprio Cristo. E as adversidades que a vida nos traz, muitas vezes, também são para provar ou testar a nossa fé. Mas eu quero te lembrar o que Tiago, capítulo 1, vai nos dizer sobre a provação. Tiago, capítulo 1, diz assim, olha, versículo 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Está passando por provação, irmão? O texto está falando, né? Tem que fazer o quê, hein? Ser motivo de alegria. Pois sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Perceba que quando as provações chegam, ela é uma oportunidade para que nós possamos fortalecer a nossa fé, possamos crescer em Deus, possamos alcançar maturidade espiritual. Quero dizer nessa noite, queridos, o desejo do Senhor, através das diversidades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, é exatamente nos fortalecer, aprimorar a nossa fé, nos tornar maduros, conscientes do plano que Ele tem para cada um de nós. E foi com essa convicção que Jesus foi ao deserto e passou por momentos difíceis, momentos de humilhação, momentos onde seu ego foi testado, foi confrontado, mas em nenhum momento ele se esqueceu de que ele estava com o Senhor e que era filho amado. E é por isso que precisamos nos lembrar quem nós somos diante das diversidades, que nessa noite eu e você possamos sair deste lugar convictos e não nos esquecendo, mas nos lembrando que somos filhos amados. Vamos aprender algumas lições com Jesus, e a primeira delas, queridos, quando nós percebemos a tentação de Jesus, a primeira oportunidade que o diabo teve de poder afrontá-lo, ele diz assim, olha, se você é filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Era uma necessidade que Jesus tinha inicial, ele estava de fato com fome, 40 dias e noites sem comer, né? Mas a intenção ali, queridos, era outra. Eu quero dizer que a consciência de filho permitiu que Jesus encontrasse o seu valor inesgotável no amor de Deus, e não na tentação de que seu valor
estava no que seria capaz de fazer, em seu desempenho humano. Vamos pensar, queridos. Jesus, ele tinha iniciado o seu ministério, após o batismo. Ele não tinha feito milagres, ele não tinha mostrado o seu valor para as pessoas. E naquele momento, o diabo vai instigá-lo, transforme essas pedras em pães, exatamente para que ele pudesse mostrar o valor que ele tinha através do que ele fazia. Mas foi exatamente naquele momento que a convicção que Jesus tinha e trazia no seu coração, de que era um filho amado de Deus, pôde mostrar para o inimigo que o seu valor não estava naquilo que ele era capaz de fazer, mas o seu valor estava no grande amor de Deus para com a sua vida. Jesus não tinha feito nada relevante. Nos seus primeiros 30 anos de ministério, ninguém talvez acreditasse nele, não tinha trago contribuições significativas ao mundo, poderia ter sido visto como um fracasso. Mas transformar pedras em pão era uma maneira que o inimigo tinha de instigá-lo a mostrar: eu sou o que faço. Quando precisamos mostrar o nosso valor através dos resultados que alcançamos, muitas vezes deslocamos o nosso valor da verdadeira consciência de filhos amados para o nosso desempenho humano. Quando não conseguimos, muitas vezes intensificamos nossas ações, entramos talvez em situação de depressão, ansiedade, devido à vergonha, ou até mesmo culpamos outros por nossa situação difícil ou desagradável. Mas aqui Jesus nos mostra que não somos autossuficientes. O nosso valor não está no nosso desempenho, o nosso valor está no inesgotável amor de Deus por cada um de nós. A sociedade é assim, queridos, e nós crescemos numa cultura em que o nosso valor é ditado pelo que nós somos capazes de fazer, pelo nosso desempenho, pelos nossos resultados. Mas eu quero dizer aqui nessa noite, o nosso valor não está associado ao que nós somos capazes de fazer. O nosso valor está associado ao preço que foi pago por cada um de nós. Foi a vida do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, por amor a mim, por amor a você, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão especial, que Ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O desejo de Deus, queridos, é que venhamos ter consciência do seu grande amor por nós, consciência de quem nós somos diante das diversidades, diante das afrontas, diante das situações que a vida possa nos colocar, e nos lembrarmos de que o nosso valor não está no nosso resultado. O nosso valor não é o que nós entregamos à sociedade. O nosso valor não é aquilo que se posta nas redes sociais, mas o nosso valor, ele está no grande amor que temos de Deus por cada um de nós. Amém. Uma luta de desempenho, uma luta para quem tem mais resultados, uma luta para ver quem tem maior autonomia, recursos. A que ponto a nossa sociedade chegou, não é mesmo? O valor de alguém tem sido muito visto por aquilo que ele tem ou aquilo que ele é. Quero dizer, queridos, nosso valor, nosso real valor, está no amor de Deus. E é um amor tão precioso, que nos torna iguais, que não nos diferencia, não nos torna nem melhores e nem piores, nos torna filhos amados. E como filhos amados, podemos desfrutar de uma vida abundante, que Deus tem preparado para a gente. Quanta gente lutando uma vida inteira
para mostrar o seu valor em casa, para as pessoas, no trabalho. Eu quero dizer para você nessa noite, dê o seu melhor, se esforce, alcance grandes objetivos na sua vida, mas não se esqueça, o troféu é o Senhor. Ele podia fazer muito mais do que transformar pedras em pão, mas ele sabia que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você é meu filho amado, quem me traz muita alegria. Queridos, tem muita coisa que a Bíblia diz para a gente, mas eu quero reforçar essa palavra do Senhor, para que nós possamos sair nessa noite convictos que, diante das diversidades da vida, é essa convicção que vai nos fortalecer e nos fazer avançar, a convicção de que somos filhos amados. O próprio apóstolo Paulo, em Atenas, ele diz: nele existimos, vivemos e nos movemos. Tudo é por ele e para ele. Que toda a nossa devoção, que todo o nosso amor, que todo o nosso coração seja derramado aos pés do Senhor, reconhecendo o seu grande amor por nós. Amém, queridos? Mas o inimigo não parou por aí, né? Ele continuou, e ele tentou mais uma vez afrontar Jesus. E talvez você não esteja passando por uma única situação difícil na sua vida, uma única tribulação, tentação, provação, mas eu quero dizer que a convicção de filho pode fazer vencer todos os obstáculos, amém? Mas o diabo continuou, levou Jesus então à cidade santa até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é filho de Deus, olha que afronta, né? Se você é filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem: ele ordenará a seus anjos que o protejam, ele o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Percebe que agora o inimigo ele tem uma estratégia de levar Jesus a um lugar alto e poder perceber o seu poder, a sua autonomia, aquilo que Jesus poderia exprimir na sua única capacidade humana. Mas mais uma vez, Jesus, ele tem uma palavra. Quero dizer, queridos, que a consciência de filho permitiu que Jesus se preocupasse em agradar a Deus e não ao que os outros poderiam pensar. Existia algo mais importante que a sua popularidade. Jesus queria agradar a Deus. Algumas pessoas são dependentes do que outros pensam. O diabo convidou Jesus a se lançar do ponto mais alto para que as pessoas pudessem crer nele. Mas Jesus nos mostrou que o nosso valor não está na nossa popularidade ou no que as pessoas pensam a nosso respeito. Temos verdadeira liberdade quando não mais precisamos ser especiais aos olhos dos outros, pois sabemos que somos amados por Deus. Quantas vezes a intenção da nossa vida e o trabalhar, diante das dificuldades que a vida nos impõe, é querer mostrar o nosso valor, agradando as pessoas, não é mesmo? E muitas vezes, nessa luta de querer agradar as pessoas, incorremos no erro, queridos, de desagradar a Deus. O inimigo falou assim: olha, se solte,
intencionalmente. Os anjos não virão para poder guardá-lo, protegê-lo. Mas naquele momento, Jesus ele tinha uma convicção muito clara na sua vida. Ele não tinha que mostrar a sua popularidade para ninguém. Ele não tinha que mostrar o seu valor para ninguém. Ele precisava simplesmente agradar a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Que a nossa vida possa estar centrada sim, em sermos agradáveis, sermos gentis com as pessoas, mas que nós venhamos viver uma vida para agradar primeiramente a Deus. Quantas vezes é uma pressão para ter a necessidade de agradar, não é? Quantas vezes é uma pressão, temos que fazer tantas coisas para ser aceito, não é mesmo? Quantas vezes lutamos uma vida inteira por isso, queridos? Mas eu quero dizer que nessa noite, você pode, como Jesus, ouvir a voz de Deus dizendo: ei, você é meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Você pode dizer assim para o seu irmãozinho que está do seu lado: olha, você é filho amado do Senhor. Deus tem muita alegria com você. Deus tem muita alegria em ter você como filho, amém? Nós podemos trazer isso com a gente. E essa maior motivação pode conduzir o nosso coração, queridos, a querer agradar a Deus, mais do que querer agradar qualquer outra pessoa ou situação. Não abra mão dos princípios do Senhor. Não vamos, queridos, nos deixar levar pelas vozes que chegam. Não vamos nos deixar levar pelos desafios que chegam. A pandemia, ela nos mostrou uma coisa muito importante. Momentos difíceis revelam quem nós realmente somos. Naquele momento que Jesus estava sendo pressionado, tentado, provado, aquele momento da vida, sabe, que a gente está sendo pressionado de todos os lados, a gente não sabe o que fazer, sabe? E aí a intenção é talvez barganhar a nossa fé, os nossos princípios. E por incrível que pareça, queridos, sempre em momentos assim, chega a oportunidade para você fazer aquilo que você não devia. E parece aparentemente que é o caminho mais fácil. Talvez seja. Mas não é um caminho que nos leva para agradar a Deus. Se nós erramos, reconhecemos nossos erros. Amém? Se nós falhamos, nós pedimos perdão e consertamos e reparamos. Porque importa é que somos amados por Deus. Nada mais, queridos, realmente vai ser maior do que essa verdade. Sabe? E se nós formos perceber, a nossa cultura pós-moderna é uma cultura muito hedonista, muito focada no prazer, muito focada no reconhecimento, né? Mas até as provações mais difíceis que possamos enfrentar na nossa vida, ela pode ser vista como uma oportunidade de Deus para fortalecer a nossa fé e nos amadurecer. Deus está fazendo a gente crescer aos poucos. Deus está amadurecendo a nossa fé. Deus está nos tornando mais fortes. Amém? Por isso vamos permanecer nessa verdade. Mas o inimigo, ele continua tentando Jesus. E no versículo 8 ele diz assim, olha: em seguida, o diabo levou até um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: eu lhe darei tudo isso. Declarou: basta ajoelhar-se e adorar-me. Então Jesus disse: sai daqui, Satanás, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. A consciência de filho permitiu que Jesus
se prostrasse em adoração apenas diante de Deus. A nossa sociedade muitas vezes mede o sucesso pelos produtos que são concretos. Quem tem mais dinheiro, o corpo que é mais bonito, a vida que é mais confortável, a melhor posição no trabalho, mas a adoração às posses é uma estratégia do diabo para que possamos alicerçar a nossa identidade na areia, em coisas que são passageiras. Mas naquele momento, quando Jesus escuta aquilo, você se prostrar, me adorar, eu te darei todos esses reinos e todo o poder. Ele disse claramente uma palavra: para trás, Satanás, porque a palavra diz: somente ao Senhor adorarás, e a Ele prestarás culto. Queridos, muitas vezes, nós podemos incorrer no erro de estabelecer o nosso valor em coisas. Eu quero dizer que é bem uma estratégia do mundo espiritual de fazermos alicerçar a nossa vida na areia, nos fazendo a cada dia apegar a coisas e a situações. Mas Jesus, Ele nos mostra, com sua atitude, que o nosso valor não está no que nós temos. O nosso valor não está nas posses. O nosso valor está em quem nós temos. E quem nós temos? Jesus. O nosso valor está em Jesus, e nada poderá nos separar do seu grande amor por cada um de nós. Queridos, quando nós percebemos indiretamente como o inimigo foi sagaz ao tentar Jesus, não é mesmo? Eu vou dizer que não vai ser diferente conosco. Nós, por diversos momentos da nossa vida, poderemos ser provados, poderemos ser tentados, mas eu quero dizer, guarde no seu coração, leve para a sua vida, o meu e o seu valor, o nosso valor, está em quem nós temos, Jesus. Ele, o autor e consumador da nossa fé, é o que é capaz de nos manter firmes, fortes, diante das diversidades, diante das provações. Então eu quero finalizar dizendo o que Tiago disse, está passando por momentos difíceis? Se alegre porque é uma oportunidade para que a sua fé possa ser provada e você possa crescer em maturidade diante do Senhor. Você não está sozinho, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, e é o poder de Deus em você que te ajudará a vencer os maiores desafios e continuar sendo abençoador de vidas. Que Deus te abençoe. Eu quero concluir dizendo que viver a vida dada por Deus envolve permanecer firme ao que Ele diz a nosso respeito. Ao que Ele diz a nosso respeito. Distinguindo-a das exigências da nossa cultura e vozes ao nosso redor. Isso requer ouvir a Deus no nosso interior, compreender a nossa singularidade e, apesar de nossas limitações, entendermos que somos amados por Ele e que nada poderá nos separar desse grande amor. Vamos finalizar lendo o texto de Romanos, capítulo 8, versículo de número 35. Fala sobre esse grande amor. Eu acho que é muito oportuno nesse momento lembrarmos esse texto. Romanos 8,
versículo de número 35. Vou ler com vocês. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O texto continua dizendo, versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas e nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus.